Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 7, nos versículos 13 e 14. Contextualizando um pouco para você, a gente vem falando de temas muito práticos. Às vezes a gente aprofunda um pouco mais, porque eles requerem uma reflexão mais profunda, mas são temas que nos levam a ver que caminhar com Jesus é ser, é fazer acontecer, né? Não é uma questão de você obedecer a normas, a mandamentos, mas é você pegar a sua cruz e ir fazendo o seu caminho de todo dia, as suas atividades, tendo um coração como o dele. E isso é o suficiente, ter um coração como o dele para fazer as coisas que ele fez e pensar como ele pensou. Antes da gente falar um pouquinho sobre ele, eu vou falar um pouco antes para dar uma contextualizada, né? Que Jesus aqui, ele vai falar nos versículos anteriores sobre essa questão de fazer antes. Se você quer que alguém te faça alguma coisa, você vai lá e faz, né? Mostrando pra gente que a gente precisa viver. O evangelho não pode ser um rol doutrinário. O evangelho na gente não pode ser versículos por si só. Eles precisam expressar vida, eles precisam expressar experiência. Sobretudo, eles precisam expressar paz no coração, serenidade na alma, sabedoria para fazer as escolhas, para fazer as suas decisões diárias, né? Então a gente aprende isso antes. E aí, em seguida, né, dentro desse contexto de você, para compreender o evangelho, você precisa vivenciá-lo, né? Ele não te dá um corpo doutrinado. Ele fala, você quer aprender? Como ele diz lá em João 7. Né? Vocês querem saber se o que eu falo é de verdade ou é de mentira? Então venham viver. E aí, nessa caminhada, ele diz que não é tão fácil assim, né? Jesus vai ele vai colocar dois caminhos. Ele vai expressar no versículo 13 que existe uma porta larga. Olha, vocês podem entrar pela porta larga. Essa porta larga é uma porta que leva a muitas perdições. E muitos entram por ela. E no 14 ele vai falar, mas existe uma porta estreita também. Poucos são os que a desejam, né? Mas nessa porta estreita é o caminho que conduz para a vida. Ele vai usar essa expressão. E aí a gente tem aí esses dois caminhos para escolherem, né? O caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. Ele se intitula em João, ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta por onde as minhas ovelhas têm que passar. Eu sou essa entrada, né? Esse lugar por meio do qual vocês começam a enxergar a vida, por meio do qual vocês vão trilhar, né, um caminho. Eu sou essa porta. E inúmeras vezes você vai ver nos 4 evangelhos, mas principalmente no evangelho de João, essa expressão dele dizendo a porta, dele se intitulando como porta, ele sendo essa porta que vai nos dar a entrada a um reino. A um reino que não é físico, não é estático, mas é um reino espiritual, um reino que deve habitar dentro da gente. E ele fala, olha, não anda por essa porta larga não, porque é uma porta onde entra de tudo. Mas nesse caminho da porta estreita, é um caminho primeiro que ninguém quer. Porque é um caminho que não entra nada, ele é estreito e tem uma razão de ser estreito. O caminho é estreito porque nele só entra você. Porque nele só entra o amor. Esse caminho ele é estreito porque não vai entrar as minhas arrogâncias, não vão entrar as minhas manipulações, os medos não entram, né? Não vai entrar o meu status quo, não vai entrar o meu cargo profissional, não entra nesse caminho, sabia? Esse caminho ele é estreito porque só vai entrar unicamente o que eu carrego no meu coração. E que tem que parecer com as coisas do reino, porque se eu estou me dirigindo a um reino, para que eu entre nesse reino, tem que ter semelhança entre o que é de lá e o que é de cá. Então, o que entra aqui são tudo que é fruto de amor, tudo que acompanha o amor entra, mas o que não acompanha o amor não entra.
Parece que é fácil, mas Paulo vai dizer, olha, nós temos duas naturezas, lá em Romanos 7. Você olha lá, ele vai falar, olha, nós temos duas naturezas, uma natureza carnal, que é aquela natureza onde eu não controlo a minha mente, onde tudo que eu quero eu faço, eu me saboto, os meus desejos, eu vou, quero isso, quero aquilo também, e vou consumindo a vida. Nessa natureza carnal, não há reflexão, há apenas consumo. Consumo de tudo, consumo das pessoas, consumo do que é físico, consumo do que não é físico, né? A gente só consome, a gente só sabe consumir. A nossa carne, ele diz carne aqui para exemplificar essa natureza de se envolver com as coisas onde eu posso tocar, né? Onde que fazem parte deste mundo, né? Dos valores. Carne tem a ver com isso, né? Com coisas que são vinculadas a essa existência, são produzidas por aqui, vão ficar por aqui, se reproduzem aqui, vivem aqui e dão valor às pessoas que delas se alimentam. E ele vai dizer também que a gente pode ter uma natureza, que nós somos convidados, nós somos chamados a fazer parte da natureza de Deus. Pedro vai dizer isso, olha, vocês são chamados a fazer parte da natureza de Deus. Por quê? Porque agora vocês são um raminho de uma videira, né? Essa videira, eu já expliquei isso em outro vídeo, é o próprio Jesus. Então essa seiva, vocês são convidados a receber dessa seiva, como uma planta, né? Como um galho de uma árvore que está presa num caule. Essa é a nossa condição. E é em Jesus, e é por meio desse Espírito Santo de Deus, é que eu vou aprendendo, eu vou educando o meu espírito e se moldando a entrar por essa porta. E a porta também vai me ensinar, olha, Cristiane, tira isso aqui também não. É o que Jesus falou, olha, se o teu olho te fizer pecar, arranca. Se o dedinho também, arranca também, porque é melhor você entrar sem ele do que você não entrar. Né? O que ele está dizendo com isso? E Paulo endossa lá em Romanos 7, depois em Romanos 8, dizendo que a gente precisa alimentar as coisas que são do Espírito. Né? Então, bem-aventurado aquele homem e aquela mulher que alimentam a sua mente nessa direção, todos os dias. Né? Não é de domingo em domingo, não é de culto em culto, não é de missa em missa, não é de novena em novena, não é em festa de ano, aí a próxima é carnaval, aí daqui a pouco é Páscoa, aí daqui a pouco é São João, aí não sei o que. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que para a gente... Ele sendo a nossa porta, ele é essa pessoa, né? É uma pessoa com a qual a gente vai se identificar, com a qual a gente tem que se identificar, e essa porta vai nos conduzir por esse caminho. Um caminho que, à medida que eu vou me interessando, à medida que eu vou estudando, como nós estamos fazendo aqui, eu vou falando, Cristiane, isso aqui tá feio, hein? Vamos rever isso aqui? Esse olhar. Por que você teve esse olhar dessa pessoa, Cristiane? Sabe? Eu até comentei isso com uma amiga minha, eu me sinto às vezes uma Big Brother de mim mesma, né? Porque é como se eu estivesse fora de mim e tô analisando quais são as minhas motivações para fazerem o que eu faço. Eu estou analisando as minhas motivações, as minhas intenções, que tipo de energia eu estou invocando nas pessoas, né? Quais são as minhas intenções em propor, em fazer as minhas propostas de vida para mim, para minha família, para aquelas pessoas que eu amo. Então, todo tempo a gente está o quê? A gente está se revendo, a gente está se analisando. Para quê? Para que essa porta seja a porta estreita, ela tenha essa identificação com Jesus. Quando eu tenho essa identificação, eu já não me preocupo mais, né, em ser a porta estreita, porque o meu espírito, os meus desejos, né, tudo que me habita vai tomando forma e o fardo vai ficando leve. E a vida vai fluindo, Né? Eu não consigo mais me conceber fora desse contorno existencial. Eu não consigo, porque nele eu encontro paz, né? Nele eu encontro alegria de viver.
Nele eu encontro uma companhia eterna dentro de mim, que está o tempo todo me moldando, que está o tempo todo me ensinando, que está o tempo todo me dando sabedoria para viver. E Paulo, lá em Romanos, continua, fala, olha, a gente tem essas duas pulsões dentro da gente, aquilo que eu não quero, eu vou lá e faço, e aquilo que eu quero, eu não faço, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. E aí a gente vai aprendendo, a lidar com essas questões. E como é que a gente vence isso? Como é que a gente deixa essa natureza de Deus, dar frutos dentro de nós? À medida que a gente vai vivenciando, todo dia, toda hora, em todo momento, você vai deixando ela brotar. E também você vai deixando ela te podar, porque a árvore que dá bons frutos, ela precisa ser podada. Então, é um misto, de crescimento e de poda, crescimento e poda, crescimento e poda. Eu já tô na época de estar com plantinhas, na minha casa. Então, vira e mexe, eu tô aprendendo a lidar com elas. Então, é um crescer e podar o tempo todo. O tempo todo eu estou fazendo isso. E quanto mais você vai mexendo nelas, elas vão se conformando, elas vão gerando vida incrivelmente. Quanto mais você poda, mais elas se enchem de alegria. Assim também somos nós. Assim também somos nós. Quanto mais a gente se coloca nesse caminho, mais a gente vai aprendendo, o que é o significado dessa porta estreita. Então, o convite de Jesus para nós é esse: é que a gente aprenda que a porta larga, ela é uma porta sem freios, ela é uma porta sem dimensões, ela é uma porta que entra tudo. Mas no reino não se entra tudo. O reino, ele é muito reservado. O reino, ele precisa deixar para fora a minha justiça própria, E quando eu falo justiça própria, eu estou dizendo aqui que eu não sou salva, Eu não sou aperfeiçoada nessa caminhada a partir unicamente das coisas que eu faço. Poxa, eu dei o dízimo, que legal, Cristiane, que bonito, você vai pro céu, você fez uma boa ação, nossa, que menina boa, fez uma boa ação. Não é isso, Não importa tanto o que você faz, mas importa muito mais o coração com que você faz as coisas, as intenções, que você manifesta dentro do seu coração. Então é isso, esses são os caminhos que Jesus propõe pra gente nessa passagem, O caminho da porta estreita e o caminho da porta larga, Abra o seu olho, não olhe para fora, olhe para dentro, porque essa porta, ela precisa ser aberta dentro de você. É dentro de você, é no seu coração, é na sua consciência, onde essas escolhas precisam ser feitas. Pense nisso. Até a próxima.